E aí, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Depois da nossa paralisação, não tive nenhum contato direto por esse intermédio de vídeo, mas eu venho aqui formular para vocês, o segundo ano, uma aula sobre Rousseau. Acredito eu que vai ser válida e tal. Posso passar uma série de aulas, videoaulas de outros professores, documentários sobre Rousseau, mas o que de fato eu quero, pretendo, talvez os senhores não vão conseguir encontrar ou conseguir selecionar nos saberes que serão transmitidos de forma diversa. Então venho eu mesmo me predispondo aqui, nesse momento de muita ocupação, bastante ocupação. E eu vim aqui, eu e meu amigo, o senhor Banana, que vai estar participando da aula com a gente, falar um pouco de Rousseau, beleza? Eu vou me embasar hoje para nossa fala com um texto do Rousseau, que na verdade é o que torna ele célebre. Inclusive, quando ele vai fazer dedicatórias a esse texto, a esse artigo, a esse discurso, na verdade isso é um discurso, ele vai falar: esse é o discurso que me torna uma celebridade. Ele entende que é a partir desse discurso que ele se torna então conhecido, famosinho. É um discurso de extrema importância. É o discurso sobre as ciências e as artes, que é o concurso da Academia de Dijon, não é? Que ele vai participar e vai ganhar esse prêmio. É nesse texto o discurso sobre as ciências e as artes, que inclusive era o tema do debate do concurso. Era esse. Ou a problemática é que ele vai fazer o que nós chamamos de uma inversão das intenções da equipe organizadora do concurso, né? Porque a galera queria que se falasse da importância das ciências e das artes para essa elaboração da civilização, com a ideia iluminista, bastante progressiva, de progresso, não é? A ideia de que a humanidade caminhava em direção a um progresso através das ciências e das artes. O problema é que o Rousseau não vai muito compactuar com essa ideia, não é? E é muito chato falar assim, sem ninguém para ouvir, a empolgação fica pouca, mas vai dar certo. Só o senhor Banana e, cara, ele não se manifesta muito bem. Mas tudo bem, ele fica com a mesma cara o tempo todo, isso me assusta. Mas vai dar certo. O Rousseau vai então, nesse discurso, começar a falar daquilo que seria para ele espetacular no homem. Uma capacidade fantástica que ele chama de perfectibilidade. A capacidade humana de se aperfeiçoar. E ele vai fazer muito bem esse papel incandescente de nos falar, por exemplo, que essa perfectibilidade, essa capacidade de razão torna o homem extremamente belo, distinto, diferente de todos os demais animais, porque esse sai de sua condição outrora obscura e ele faz uma crítica severa à Idade Média, não é? Como um bom iluminista, e isso é uma característica dele enquanto iluminista, já que ele discorda da ideia de progresso. Mas ele tem essa noção de que a razão tem essa ideia de iluminar. O problema dele é a crítica que ele vai fazer às ciências e às artes, não a capacidade do homem raciocinar. Ele não faz nenhuma crítica a essa capacidade de raciocínio. A crítica é às ciências e às artes no processo de refinamento do homem, que ele vai chamar isso de polidez, a polidez. Quando esse homem vai se tornar polido, um homem moldado, um homem refinado pela sociedade, que para ele aí o homem perde sua característica essencial,
que é as características naturais da rusticidade. Mas vamos devagar, vamos com calma, o tia que é empolgado, vamos partes por partes, que é esse o problema russoniano, que é o que ele vai discutir nesse primeiro momento, nesse discurso. E nós não vamos falar tudo porque não dá tempo também, né? Muita coisa. Vamos fazer uma seleção sobre esse discurso e posteriormente vamos falar sobre o discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que será um outro texto famoso dele, extremamente famoso. Poderíamos falar também um pouco depois do contrato social. Vou ver a possibilidade se há essa viabilidade para isso. Mas quem sabe dê tempo, né? Para falarmos assim de Rousseau. Rousseau, para mim, é um pensador esplendoroso, né? De vários aspectos, por mais que haja bastante críticas, mas a sua importância para a filosofia moderna e para os movimentos ideológicos da modernidade é fantástico. Vamos lá então. Quando Rousseau começa a falar disso, ele vai dizer que a Europa vive um problema, que para ele é esse problema da polidez. Os homens polidos, não é? Os homens refinados. E ele começa a dizer o seguinte, que a necessidade ergue os tronos, as ciências e as artes os consolidam. Rousseau está fazendo remetendo-se à mesma lógica hobbesiana, na ideia de que a organização social se deu a partir de uma necessidade. Sendo que, para Thomas Hobbes, a necessidade se parte de que o homem é mau e vive num estado de conflito, de todos contra todos. Então, o Estado é como uma espécie de apaziguador desse caos. Para o Rousseau, isso se dá de uma forma um pouco diferente. E aí nós poderíamos caminhar um pouco melhor no discurso sobre a origem da desigualdade dos homens, entre os homens. Porque lá ele vai nos dar com clareza o que ele chama essa necessidade da consolidação dos tronos. Porque a partir dessa necessidade, os homens precisam ficar juntos. E aí, estando juntos, eles necessitam então organizar essa comunidade, organizar-se de forma então para que possa caçar os animais predadores, os animais maiores, que seriam um caos. E aí para ele vai se originalizar inclusive essa ideia da propriedade privada, que vai ser assegurada posteriormente pelo Estado, que é a partir do momento em que alguém cerca um terreno, nesse período em que ninguém era dono da terra, e a terra ao mesmo tempo era de todos. Quando não tem nenhum dono, ela é de todos. Essa seria a lógica do direito comum à terra de Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau vai dizer que isso se perdeu com a instituição da sociedade, da propriedade privada. A propriedade privada surge de que forma? Ela surge quando alguém, um homem, cerca um pedaço de terra e lembra de dizer, isso é meu. E o pior, ele não encontrou ninguém incomodado o suficiente para arrancar as estacas e enfiar inclusive uma no homem que tinha feito o cercado, para que acontecesse o que fosse para ele o melhor. A destruição da propriedade privada desde o início. Ela não podia existir. Porque para Rousseau só existe desigualdade social porque há propriedade privada. O cara entende dessa forma, beleza? E nessa perspectiva, para ele, é a necessidade que se deu para lutar contra um predador maior, a união desses indivíduos. E aí eles fizeram a propriedade privada, e aí eles vão instituir os tronos, só porque tem um detalhe. Quem garante a manutenção dos tronos é as ciências e as artes. Por quê? Porque as ciências e as artes amoldam o homem, transforma o homem rústico, bruto, no homem civilizado. E é justamente isso que nós pregamos o tempo inteiro, na escola, na universidade, em qualquer lugar que seja, que a razão articulada a partir da ciência, o homem da ciência, o homem dos saberes, os homens das artes, os homens cultos, são homens moldados. O problema é que para Rousseau essa concepção de moldado tira do homem
em sua originalidade. E aí é que está o problema. Para ele isso não é legal, não é bom o homem ser moldado pela sociedade, porque aí ele se torna um homem da forma, como ele vai dizer, um homem que não consegue ter suas próprias características, porque elas são substituídas pela característica da obrigação. A obrigação tira dele, então, a sua capacidade bela, incrível, de ser ele mesmo. E aí vamos seguir, então, o meu cronograma, porque senão eu vou falar tudo de uma vez, escreça o dedo, e aí nós nos perdemos de forma, talvez, desaleatória por falta de nexo. Beleza? Então, para ele, essa necessidade dos tronos, essa necessidade ergue os tronos, mas é as ciências e as artes que vai consolidá-los. O homem polido, o homem culto, o homem da cultura. É esse homem, então, que, segundo Rousseau, passa a ser esse homem polido. As artes e as ciências jogam flores nas correntes impostas pela sociedade. Porque para Rousseau o homem nasce livre, a sociedade... o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Já ao contrário do Hobbes, né? Porque no Hobbes o homem nasce mal e a sociedade vai abrandar essa maldade dele e vai fazer com que ele obedeça às regras, seguindo o poder central na mão do rei e do Estado, no caso da figura do rei. Para o Rousseau, não, o homem é bom. É a sociedade que o forma sem virtude, sem robustez, sem rusticidade. Esse homem refinado, esse homem social, esse homem que ele vai chamar posteriormente de cordeiros de um rebanho, pertencentes ao rebanho social. Beleza? Ele está falando de uma certa imparcialidade. Esse cara não tem um pensamento próprio. Ele é apenas ligado e guiado pelas regras institucionais pré-estabelecidas, que na maioria das vezes ele não sabe para que elas são úteis. E isso tira dele sua originalidade, o que ele vai chamar de autenticidade. O homem não é autêntico. Beleza? Povos policiados. O que seria povos policiados? Seriam os indivíduos que policiam seus instintos, não é? E policiados porque a sociedade o vigia. A ideia dele ser vigiado, dele ser o tempo inteiro tem que estar em vigilância consigo mesmo e os outros o vigiando, e essa cobrança total para que ele não possa deixar aflorar os seus instintos. O homem não pode deixar liberar os seus instintos. Os instintos têm que ser suprimidos, têm que ser o tempo inteiro reprimidos. E o Rousseau está falando que isso não é bom. O homem reprimir totalmente os seus instintos. Por quê? Ele vai dizer que uma hora posterior, e esse cara vai sentir uma necessidade maior do que o normal para liberar isso. É o que Freud vai dizer depois, né? Se lermos O Mal-Estar na Civilização, que é um tratado do Freud, ele vai dizer assim, olha, as pessoas estão suprimindo tanto o indivíduo pelas responsabilidades impostas pelo superego, e o ego fica suprimido, e vai chegar um momento que isso vai estourar. E os instintos do ID vão se manifestar, não vai ter como fugir disso. Ele entende isso. Então o Rousseau está de forma prévia dizendo, olha, essa ideia de nos colocar sufocados dentro de nós mesmos, uma hora vai dar errado, não vai ser legal. Mas tudo bem. Para ele, o instinto é bom, o natural é bom. A fuga do natural nos torna sem autenticidade. Nós ficamos sem a nossa o nosso real significado do porquê existimos. Então, para Rousseau, é essencial que o homem esteja próximo da sua condição natural. Quem é esses povos policiados? São os artistas, os cientistas e os homens dedicados à cultura e dedicados à sociedade e que não questionam isso de forma nenhuma. Aí ele vai falar o seguinte, Rousseau, fala do Rousseau, esse trecho que eu estou citando aqui, que está escrito no tratado dele, no discurso dele sobre a ciência e as artes, que ganhou, inclusive, o prêmio de Dijon, da Academia de Dijon, na França.
Vós lhes deveis esse gosto delicado e fino de que vos vangloriais. Em suma, as aparências de todas as virtudes, sem possuir nenhuma delas. O homem policiado, o homem refinado, o homem polido, é um homem que aprendeu a gostar do que as ciências e as artes lhe impõem. E ele aceita isso como se fosse a melhor de todas as saídas para a sua vida medíocre, não é? E o pior de tudo, o que vai deixar a coisa mais petecada, é que esses caras se orgulham que essa conduta que eles construíram é virtuosa. E para Rousseau, essa virtude que eles aclamam, de forma nenhuma é virtude natural. E para ele não serve. E para ele a virtude que o homem deveria ter seria a natural. Beleza? É a ideia do civilizado contra o indivíduo natural. A civilização para o homem, para esse período iluminista, surge como uma ideia de progresso. Entenda que Rousseau está criticando a noção de progresso. Por isso ele está falando, quanto mais próximo do natural, melhor. Beleza? Essa porcaria chega mensagem toda hora, eu fico roubando minha atenção, eu quero ver quem tá falando, mas vai dar certo. Calma aí, é nós na fita. Continuando então. Como seria agradável viver entre nós se o exterior fosse sempre a imagem das disposições do coração, se a decência fosse a virtude. Rousseau está dizendo que na sociedade as pessoas não vivem o exterior como é de fato no coração. Ele quer falar, você não é aparentemente na sociedade como você é quando está sozinho, ou quando você pode liberar um pouco mais dos seus instintos. Claro que nós sempre policiamos nossos instintos, né? O instinto é um negócio perigoso, então controlar eles, essas pulsões, é necessário, principalmente agora, na nossa época de juventude, e que nós temos que ficar em casa, né? Esse fantasma que não se mostra, porém que deixa rastros de efeitos colaterais em pessoas, mortes por onde passa. Mas tem um problema, nós pelas nossas pulsões queríamos estar na baladinha, eu nem tanto porque já tô quase chegando à idade, mas vocês queriam sair, festinhas, a galera no shopping, apesar que shopping ficou mais programa agora papai e filhinhos bem pequenos, porque os filhinhos maiores já não gostam mais tanto do shopping, mas seria legal sair, entende? O nosso desejo, essa prisão que aqui nos colocamos, sendo fadados a nos enfrentar nós mesmos todos os dias, suportar a nossa enjoeira. Tem dia que eu olho no espelho e falo, cara, você é muito enjoado, porque eu tô tendo que me suportar como nunca tive que me suportar antes. Eu tô quase querendo correr pela rua sozinho, aí é nóis. Mas controlar isso, segundo Rousseau, faz com que nós, ultimamente, na vida social, estivéssemos tampando nossa real característica e nosso real ser, porque nós tomamos as máscaras da sociedade, nós ocupamos o papel do filho em casa, nós ocupamos o papel do aluno na escola, nós ocupamos o papel do eleitor nas eleições, nós executamos o papel do cidadão civil na sociedade. O problema é, o que nós achamos disso? Aí Rousseau vai dizer, a grande maioria acha que isso é natural. O problema é, isso não é natural, porque o que eles são por dentro não é o que eles aparentam. Parece bonzinho na frente de alguém, mas é arrogante sozinho. A falsa humildade, as falsas virtudes na aparência, mas isso não é-lhe uma essência, porque ele se distanciou de sua essência natural. É o que Rousseau estava querendo nos falar, beleza? Vamos dar sequência ao cara. Não é? Ele vai falar inclusive de que a decência deveria ser a virtude. Decência aqui não é no sentido do modo de se ajustar à sociedade, mas é o modo de se ajustar à nossa condição natural.
Rousseau tá arrebentando com a ideia de sociedade. Só pra você não ficar louco e falar, professor, esse cara é antissocial, ele quer destruir tudo que é social. Não, 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 não. Ele tá expondo um problema. Rousseau não quer que nós voltemos a viver de uma forma aborígene, como um rousseauianismo barato prega por aí. Não, não, não. Rousseau tá só nos mostrando qual que é a nossa condição. E depois ele vai dizer, ó, não é possível sair da sociedade, galera. Não tem como abandonar ela mais. Não tem como largar a sociedade. Como que eu vou largar ela? Como que eu vou voltar para as cavernas? Não tem jeito. Eu sou acostumado com smartphone, eu sou acostumado com energia elétrica, apesar que cada dia, nesses dias de quarentena, se prova que é possível viver sem muita coisa, né? Você nunca pensou que poderia viver sem sair na rua, sem poder, viveria só dentro de sua casa. Alguns até gostam, mas eu fico preso aqui, galera, eu vou confessar, eu fico meio preso aqui. Por quê? Porque eu gosto da rua, eu gosto de sair. Minha mãe sempre disse assim, cara, não quer te encontrar, vai pra casa. E eu agora tô aqui toda hora. Mas vai dar certo, vamos esperar. Eu acredito em Deus, não sei vocês, né? Pra mim, eu estou crendo que Deus vai fazer uma coisa no Brasil extraordinária. Mas é crença minha, particular. Talvez você não acredite, então esquece um pouquinho. Vamos voltar pro nosso conteúdo aqui. O que Rousseau tá dizendo é que esses instintos precisavam aparecer de forma decente. Não aparece. Aparece uma falsa demonstração de quem sou, sabe? Por quê? Porque alguém vai falar, professor, mas a virtude não é melhor? Não é legal a virtude, o homem virtuoso? É legal, só tem um problema. Esse homem virtuoso, ele é um hipócrita. A primeira oportunidade que ele poder ter de tirar privilégios, proveito da situação, ele desenvolve a parte característica de sua natureza, arrogante, egoísta, egocêntrica. Mas Rousseau não fala que o homem é bom por natureza? O problema é que o que Rousseau chama de bom não é o que nós chamamos de bom. Beleza? Vamos seguir. A riqueza dos adereços pode anunciar um homem opulento, um homem rico, um homem luxuoso. A riqueza cultural, a riqueza intelectual desse cara, a partir de ciências e das artes, pode demonstrar que ele é um cara opulento, mas o problema é que essa riqueza e esse luxo só demonstra que ele é um homem polido. E para Rousseau isso não é legal. Um homem elegante, um homem de gosto, um homem que acredita estar no mais alto nível da civilização em direção ao progresso. E o senhor está dizendo assim, cara, você está só se distanciando de sua origem natural. Rousseau é meio chato. E detalhe, romântico. Rousseau é um dos românticos. Um dos precursores do romantismo. Acredite. Como assim, professor? Meu Deus, eles estão me agoniando tudo. Como assim, professor? Eu peguei da Manu aquilo ali. Como assim, professor? Ele é um romântico. É porque posteriormente ele vai dizer o seguinte. Vamos desenvolver o coletivismo, já que estamos em sociedade. Vamos falar de gente, de pessoas. Ele se preocupa muito com a humanidade. Rousseau é um tipo de pensador que ama a humanidade, mas odeia o seu vizinho. É tanto que ele fala muito sobre humanidade, como resolver um monte de problemas da humanidade, e que é uma coisa muito problemática, né? Porque quem que vai resolver problema da humanidade total? Mas eles têm essas ideias, vão resolver tudo, papapá, e fala de uma ideia de corporativismo, de um monte de coisa, só que tem um detalhe. Ele até escreve um livro, Como Educar Filhos, o Emílio. Quem é pedagogo sabe muito bem disso. Quem vai na pedagogia vai encontrar o Emílio por lá. É uma herança francesa de nossa pedagogia. Mas o Rousseau vai abandonar os 5 filhos em um orfanato. É complicado isso, porque ele é um cara que defende um coletivismo, uma sociedade harmoniosa a partir do coletivo, da vontade geral, a vontade de todos e tal, mas isso não é muito claro na vida dele, entende? Ele é mais ou menos como a maioria de nós, todo mundo preocupado com a humanidade, mas ninguém faz nada, nem pelo vizinho. Você não vê a arrogância das pessoas? Todo mundo preocupado lá nos Estados Unidos, por exemplo. O meu primo mora lá, o cara foi no mercado comprar, tinha um cara lá catou todas as pizzazinhas velhas que tinham lá, e ele falou, velho, me cede uma pra mim comprar, porque acabou todas. O cara falou, vai procurar em outro lugar, porque
Porque no momento da escassez, no momento da nossa tensão, o animal volta. Entende? O animal volta. E Rousseau tá querendo pregar uma ideia de humanidade, mas ele não é também um bom humano, entende? É isso que vai ferrar tudo adiante, beleza? E galera, tem muita coisa pra falar, cara. Mas infelizmente está passando muito tempo do nosso vídeo e a ideia central é essa do texto. Eu vou tentar só resumir em rusticidade e polidez, beleza? Porque aí é onde está a cerne do texto, da primeira parte inteira. Talvez eu faça um vídeo também sobre a segunda parte do texto. Ou vá direto para o discurso também, a parte central que eu quero está aqui também já, beleza? Ele vai falar que a morte dos costumes individuais, a morte dos costumes individuais em nome do coletivo é a ascensão da polidez. A morte dos costumes individuais. Rousseau vai falar que cada um de nós desenvolveria um costume natural. Como assim, professor? Nós ia ter os mesmos costumes porque todos somos humanos? Não, cada um de nós ia produzir um costume. Então, o que seria prático à humanidade era que cada humano produz um costume, entende? Cada um de nós produz um costume, só isso, nada além disso. Aí, cada um de nós produzindo um costume, todos nós seríamos construtores de costumes. E aí, qual que é o melhor costume? O meu. E o meu sendo o melhor costume, eu vou viver de acordo com qual costume? Com o meu. Só que o problema que a sociedade faz, a sociedade me impõe o costume tradicional de uma galera que eu nem sei quem é e eu tô obrigado a cumprir. Aí Rousseau diz, a morte do indivíduo. O indivíduo morre em nome da forma, em nome do coletivo. Então, nós temos hoje, inclusive, nós isolados, não porque nós, tal, mas por causa do coletivo. É um bem social. O coletivo ganha, então nós individualmente perdemos. Não importa se perdemos. O coletivo. Aí ele vai dizer, com a morte do indivíduo, com a ascensão do coletivo, com a ascensão da coletividade, acontece o seguinte, a polidez nos dá uma forma. Que forma? Um jeito de ser. Nós passamos a ser moldados. E esse jeito de ser que a sociedade nos impõe, esconde quem nós somos. E o problema de esconder quem nós somos é que já não se ousa mais perceber o que nós somos. Nós nem pensamos mais sobre o que de fato gostamos. Nós aceitamos. A maioria de vocês nem se perguntou, cara, será que esse negócio de parar mesmo vai funcionar? Ou será que se eu concordo com essa ideia de parar, eu não estou falando sair de casa não, entenda bem, cara. Vamos manter aí pelo coletivo. Mas Rousseau está dizendo o seguinte, nós precisamos parar e pensar, será que é proveitoso de fato isso? É o nosso costume, entende? Só que nós estamos tão polidos que nem questionamos mais. Não é para ir contra, é só para questionar. Alguém me perguntou, professor, você acha legal parar? Você acha que resolve? Aí eu falei, particularmente tem uma série de razões que não me dizem ser legal parar, mas a nossa sociedade coletiva acredita que parar é melhor. Então o ato de não concordar é do ser pensante. Eu sou pensante. Agora, irromper isso é uma quebra contra aquilo que nós chamaríamos de a vontade coletiva. Então, não vou quebrar isso, porque eu sou um ser coletivo, um ser social. E Rousseau diz, pelo menos, no mínimo, eu preciso questionar. Se eu não questionar, eu já estou totalmente polido e eu já nem sei mais quem sou. E aí eu precisaria voltar à pergunta socrática. Conheces a ti mesmo? Vamos lá. E isso de ausência de nós nos torna o que ele chama de o rebanho social. Nós somos um rebanho, os cordeirinhos. Cordeirinhos. O que é cordeirinhos? É porque nós somos induzidos a fazer tudo e nós nunca questionamos nada e nunca pensamos contra nada. O problema é chegar ao nível de você nunca questionar o porquê que faz algumas coisas na sua vida. É isso que o Rousseau está falando. Cara, se você não consegue questionar nada que te impõe,
Você não existe. Você é só alguma coisa, um fantoche social, tá? Pelo menos questionar. Não falando que nós vamos contra, mas contra que eu digo na ação. Mas no mínimo questionar, pra não ser um cordeirinho, tá? Ou você quer ser um cordeirinho, um cordeirinho? Vamos lá. Você conhece seu amigo? Você tem um amigo, cara, pô, meu amigo Joaquim, legal, pá, caramba, gosto muito do Joaquim. Pois é, conhece o Joaquim? Aí você fala, conheço o Joaquim, Joaquim é meu brother, conheço ele há tempos. Aí o Rousseau vai dizer, cara, o que você conhece do Joaquim não é o Joaquim. Porque o Joaquim de verdade é o Joaquim que você não conhece, é o Joaquim que ninguém conhece. Porque o Joaquim que todo mundo conhece é o Joaquim social. E o Joaquim social roubou o Joaquim real. Ele está nos chamando a entender que essa vida na polidez, sociedade, papapá, tira a nossa autenticidade. E aí, como nós todos sabemos que ninguém é ele mesmo, aí vai gerar suspeitas, desconfiança, frieza. Os laços de amizade se tornam frios. E aí nós vamos entrar naquele discurso que eu e o Joseph falamos na tarde de uma quarta-feira, que eu não me lembro o dia, sobre um sociólogo famosíssimo e extremamente importante chamado Zygmunt Bauman, que nós falamos sobre a escassez dos laços de afinidade e na vida pós-moderna ou na modernidade líquida. E essa crítica que nós fizemos, que nós nos embasamos a partir do Bauman para nós discutirmos, é justamente essa. Há uma frieza nas relações, porque o homem desconfia de tudo. A principal razão do homem não confiar no outro é a desconfiança. A falta é o oposto, não é confiança... Só pode existir onde não há desconfiança. E o que nós mais temos é desconfiança, insegurança. Porque Rousseau vai dizer que isso se dá porque nós não somos reais, nós não somos autênticos. E essa falta de autenticidade tira de nós a confiança, o calor das relações e gera uma extrema traição e uma etc, um monte de coisas. E isso para ele se dá por causa do véu colocado pela polidez. Beleza? Beleza? Eu vou terminar o vídeo. Nossa, 30 minutos! 31 e 46, caramba! Mas espera aí, eu vou terminar agora. Nossas almas foram se corrompendo à medida que nossas ciências e nossas artes avançavam para a perfeição. Quanto mais de ciência, quanto mais de arte, tem a morte do indivíduo e a morte do indivíduo natural. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer o meu melhor. Eu nunca gravei um vídeo, esse é o primeiro. Desculpa, talvez pela edição, alguma coisa, o cenário. Essa é minha sala da casa. Eu tô na casa da minha falecida avó, não é, galera? Mas assim, tudo bem. Esse cara lá é meu avô e aquela senhora é minha avó, beleza? Os dois já morreram, tá? Até a próxima. Beijão. Saudade de vocês, cara. Vocês não têm noção.